Boa noite. Paz seja com todos, amém? Todos estão felizes? Abra comigo, segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar será meu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: acautela-te, para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, e de que o alertara. E ali salvou-se, não uma nem duas vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa. E ele chamou os seus servos e disse-lhes: não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: nenhum, meu senhor, ó rei. Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: eis que ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Espírito Santo, que eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor tem falado conosco nos louvores. Senhor, obrigada, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, adorando o Teu santo nome. Pai, que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor possa usar a minha vida conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Aqui, como o texto diz, o rei da Síria guerreou ele queria guerrear contra Israel. Então, o rei ajuntou um exército forte. E ele queria fazer uma emboscada para pegar o exército de Israel. Então, todas as vezes que eles armavam a emboscada, Deus falava com Eliseu e Eliseu avisava o exército de Israel onde eles estariam, que era para desviar. E como a Bíblia diz, não foi nenhuma nem duas vezes que isso aconteceu. Então o rei da Síria resolveu perguntar, questionar o seu exército: quem de nós está do lado deles?
Quem de nós está ao lado do rei de Israel? Quem está contando para ele aquilo que nós temos feito aqui? Só nós sabemos. Então um dos seus exércitos se levanta: olha Deus, olha rei, não somos nós, é porque lá entre eles está Eliseu. Então tudo que o Senhor fala na sua câmara na hora de dormir, ele avisa. Deus fala com ele e ele avisa. Então o rei falou: olha, já que o problema é Eliseu, vamos atrás dele. Então a gente pegando Eliseu, a gente acaba com o problema, porque eles não vão saber mais onde nós vamos estar. Então quando eles vão até Eliseu, eles acham Eliseu, eles montam um cerco muito grande, que Geazi, o servo de Eliseu, quando abre a porta e vê que está cercado, ele fica com medo. Ele fica com medo porque eles não tinham para onde correr. Para qualquer lado que eles fossem, ali teria o exército sírio. Então ele fecha a porta de novo. Eu imagino que ele abriu, deu aquela olhada, já bateu a porta de novo e já correu. Então ele volta e fala: Eliseu, nós estamos cercados. Eliseu, para qualquer lado que a gente olhar, nós estamos cercados. E o exército é muito grande, eles são muito fortes. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos sair daqui? Então Eliseu fala: calma, calma, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eliseu naquele momento ele conseguiu enxergar com os olhos da fé. Eliseu conseguiu enxergar com olhos espirituais. Ele viu além. Geazi não. Geazi teve medo. Então Eliseu se coloca a orar e fala: Deus, abre os olhos dele, faça com que ele enxergue aquilo que eu estou vendo. Permita que ele veja aquilo que eu estou vendo. Então no mesmo momento Geazi voltou a olhar e ele viu que o que estava com eles era muito maior. Então ele começou a ver carruagens de fogo, algo muito maior. Porque a primeira vez que ele olha, ele vê homens, ele vê carruagens físicas, coisas feitas por homem. Mas na segunda vez que ele olha, ele vê coisas feitas por Deus. Ele vê coisa maior. E se a gente for continuar o texto, em seguida a Bíblia fala que Eliseu ora novamente e pede ao Senhor que quando aquele exército começa a descer, que eles pudessem ser cegados. E no mesmo momento eles foram cegados. Eles ficaram cegos. No mesmo momento. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero chamar a atenção para duas coisas? Foram duas orações e as duas foram respondidas imediatamente. Imediatamente. Geazi olhou, voltou, falou. Ele orou, voltou e já viu. O exército desce, ele ora, volta e já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Intimidade com Deus. Mas tem uma outra situação também. Hoje nós estamos vivendo situações que, se a gente sair de Timóteo e for para Ipatinga, a gente encontra mesmo. Se a gente sair de Ipatinga e for para um outro país, vamos encontrar a mesma. Nós estamos cercados. Vivemos dias em que estamos cercados. Nós não temos para onde correr. Hoje a humanidade não tem para onde correr. Para onde ela for, ela vai estar cercada. Vivemos um momento difícil. Vivemos um momento onde os nossos gigantes ou os exércitos que lutam contra se parecem que são muito maiores do que o que a gente acha que eles são. Antes a gente achava que era de um tamanho, mas com essa situação toda, parece que eles foram ficando grandes. Mas nós temos que lembrar que a nossa oração tem o mesmo poder da de Eliseu. Nós temos que lembrar que nós podemos colocar o nosso joelho no chão e orar, porque Deus responde. Nós servimos a um Deus que responde. Se não temos para onde correr,
é joelho no chão, que a resposta vem de cima. Nós temos que entender que podemos estar cercados de qualquer gigante, podemos estar cercados de qualquer situação, de qualquer problema. Não importa de que lado ele vai vir, se vai vir da minha frente, se está atrás de um lado ou do outro, porque a minha resposta vem de Deus. Deus não está importando se está aqui ou se está lá, porque vem de cima. Não importa de onde está vindo a sua dificuldade. Eliseu, ele poderia ter muito bem falado: Deus, e agora? Deus, como que eu vou fazer? Eu estou cercado. Ele não quis nem lá ver, porque ele sabia de onde que ia vir a resposta. Ele não se preocupou de como que seria resolvido. Ele não se preocupou se vai, eu vou esperar para ver se Deus envia alguém. Não. Ele tinha certeza que o Deus que ele serve, que o Deus que nós servimos, ele responde. Ele responde. Ele não só responde, ele é muito maior que isso. Ele é muito maior do que nós imaginamos. Nós não temos dimensão do tamanho de Deus. Às vezes nós achamos que Deus está pequenininho, que se eu pedir isso, será que Deus vai? Deus faz, Deus pode, Deus é grande, que Ele pode fazer. Qualquer situação que você esteja vivendo, Deus pode resolver. Basta que tenhamos uma única atitude: colocar o joelho no chão. Deus só está esperando essa atitude de cada um de nós, que nós possamos falar com Ele aquilo que nós estamos necessitando. É oração. A vida do crente tem que ser baseada em oração. O véu se rasgou, hoje temos livre acesso. Hoje podemos buscar sem ter a preocupação de que quem está me olhando eu vou ser impedido, porque em muitos lugares são impedidos de orar, são impedidos de fazer o que nós estamos fazendo agora, que é buscar a presença de Deus. Tem que ser escondidinho. Mas vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo, porque nós somos agraciados por Deus, porque a gente pode buscar a face dele qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer minuto. Nós somos agraciados por Deus, porque podemos conhecê-lo, podemos estar face a face com Ele. Basta que cada um de nós buscar a presença dEle. Hoje cedo eu estava lendo a passagem da mulher samaritana e Jesus fala com ela: olha, se você soubesse com quem você está falando. Deus, Ele falava de dons. Ele falou de dons com aquela mulher samaritana. Então eu fui em 1 Coríntios 12 ler sobre os dons. Lá fala de fé, lá fala de cura, lá fala de dons de falar em línguas. São 8 dons que Deus nos presenteia. Além de nos responder, Ele nos presenteia. É um Pai. Nós temos um Pai que olha por nós o tempo todo. Nós temos um Pai que está lá de cima, só esperando que nós possamos abrir a boca para que Ele derrame poder. E recebereis poder que vem do alto. Recebereis poder. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós temos soluções para tudo. Nós temos soluções para tudo que nós temos buscado. Nós temos resposta para tudo que nós temos buscado. Aquela mulher samaritana, no início ela não quis dar água para Jesus, porque ela não conhecia. Mas no final ela já saiu querendo buscar mais gente para falar com Ele, para que pudesse conhecê-lo como ela estava conhecendo. Porque a princípio ela não sabia com quem ela estava falando, mas ela já saiu sabendo da grandeza do homem que estava ali. Às vezes o que nós precisamos é enxergar quem está diante de nós, porque a gente vê gigantes, a gente vê dificuldades, a gente vê guerras, a gente vê pandemia, mas esquecemos de olhar para a grandeza de Deus.
Esquecemos de olhar que todos os dias nós temos o Espírito Santo. Tá difícil? Tá. Tá correndo risco de lockdown de novo? Tá. Mas nós temos a grandeza de um Deus que nos sustenta, que nos mantém de pé. Todos os dias nós podemos levantar, dar aquela respirada forte, falar obrigado a Deus por mais um dia que eu estou de pé. Todos os dias. O crente só está precisando orar mais. Não estou falando da CIA só não, estou falando de geral. O crente tem que buscar mais. O crente tem que orar mais. Porque nós temos a resposta para tudo. Esses dias uma amiga minha falava, ela também é evangélica, ela falava, parece que a gente está ficando num potinho espremidinho, com tudo que está acontecendo. Falei, mas é hora da gente avivar e abrir tudo, sair desse potinho, sair dessa casinha, porque nós temos poder para isso. Se buscarmos, faremos coisas ainda maiores do que as que já foram feitas. Porque o nosso Pai nos vê e nos presenteia todos os dias. Basta cada um de nós buscarmos o que você quer de Deus. Eliseu naquele momento ele queria que o exército ficasse cego, para que ele pudesse completar aquilo que Deus queria. O que que você quer da parte de Deus? O que você tem buscado da parte de Deus? Porque Ele vai te responder. O que você quer? Basta você falar. Deus espera só que a gente fale, que a gente tenha atitude. E muitas vezes a gente espera que o irmão tenha atitude pela gente. A gente está se escorando em outros crentes quando a ordem é marchar, quando a ordem é seguir. Não é hora do crente parar, é hora da gente seguir. Eliseu cegou aquele exército e colocou ele para seguir, porque ele tinha um caminho. Ele tinha que levar aquele exército até o rei da Síria. De Israel. Ele tinha que colocá-lo para seguir. Nós crentes, nós cristãos temos um caminho a seguir. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Essa semana eu dei o exemplo da história que o pastor gosta de contar, do exército. Você pode balançar para um lado, você pode balançar para o outro, mas nunca olhar para trás. É hora do crente seguir, nunca olhar para trás. Agora mais do que nunca é marchar. A ordem é marchar em direção ao seu objetivo, em direção ao seu foco, que é Cristo, em direção à vida eterna. Deus conhece cada de um ao outro, da eternidade, de um ao outro, da palavra eternidade. E nós estamos seguindo o caminho, nós estamos trilhando as letras que estão no meio. O início foi o nosso nascimento, o primeiro foi o nascimento que Deus guardou. Deus nos gerou, Deus nos moldou, nos criou, desenhou cada coisinha que nós temos. E o último é a vida eterna, é a eternidade. Então vamos seguir cada letra dessa palavra. Vamos pegar essa palavra como se fosse uma avenida, que fosse um caminho a ser trilhado. E vamos passar trilhando, porque nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar, nós vamos poder chegar lá e nos alegrar com o hino da vitória. E gritar assim, valeu a pena, valeu a pena. É o hino da vitória. Nós só temos que olhar para o céu. Nesse momento de dificuldade, de cerco, vamos olhar para cima, porque é de lá que vai vir a vitória. E só de lá pode vir a nossa vitória. Não tem outro lugar, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E não podemos virar para trás, porque a ordem é seguir. Seguir. Não pare, não pare. Se coloque de pé. Vamos fechar nossos olhos. Espírito Santo, se a ordem é seguir, que o Senhor siga conosco.